Então, doutor, eu estava pensando sobre o que você falou na semana passada, né? Sobre a minha perspectiva de autonomia. Eu acho que eu entendi, mas eu tenho um pouco de dificuldade na hora da prática. Porque, por exemplo, quando eu penso em autonomia, em Piaget, eu penso em conflitos. São eles que alavancam o processo de desenvolvimento moral na criança. Numa situação em que uma criança está brigando com a outra por uma boneca. Então, eu vou seguir 4 passos, mais ou menos assim. Primeiro, eu vou questionar a eficácia do que elas estão fazendo para resolver o problema. Puxar a boneca cada uma para um lado, talvez machucar a sua amiga, ou até mesmo ofender, não vai resolver o problema, certo? Então, eu vou perguntar, vocês acham que isso que vocês estão fazendo está resolvendo o problema de vocês? Então, eu vou para um segundo passo. Eu vou fazer com que cada uma delas compreenda o ponto de vista da outra. Eu vou falar, fulaninha, por que você acha que você deveria brincar com a boneca? Ela vai dizer, porque eu peguei primeiro. Outra vai dizer, eu acho que eu devia brincar porque ela já está brincando há muito tempo. Então, as duas vão se posicionar e vão expressar o seu ponto de vista. E a outra vai ouvir aquele ponto de vista. Então eu vou para um terceiro passo, a gente vai chegar num acordo, eu vou dizer assim, então será que não tem nada que a gente possa fazer que vocês duas vão concordar? A gente vai chegar num acordo aqui sobre o uso dessa boneca? E aí elas vão sugerir as propostas. Uma pode dizer, eu acho que a gente devia tirar para o ímpar para decidir quem vai usar a boneca. Aí a outra pode dizer, não, eu acho que a fulaninha pode usar primeiro e depois eu uso um pouquinho. E assim elas vão chegar por elas mesmas na conclusão do que seria certo naquele momento. E no final a gente vai obedecer esse acordo que as duas fizeram. As duas vão se empenhar para obedecer e cumprir esse acordo, honrando a sua palavra. Mas partindo de uma perspectiva da teonomia, como eu resolveria esse conflito? Olha, dentro dessas opções que você colocou, uma das opções poderia ser, depois de muito tempo conversando, sem um parâmetro específico e objetivo, elas chegariam à conclusão de que partir a boneca ao meio é a solução para aquele problema. Isso seria uma solução que demonstraria um caráter cristão? Seria uma solução útil? Não. Pois é, eu estou partindo do pressuposto de que você quer que elas desenvolvam o caráter de Cristo Jesus. Dentro desse pressuposto, essa proposta já foi feita. Nas Escrituras, 2 mulheres também discutiam, assim como essas 2 crianças, acerca da maternidade de um bebê. Salomão então propôs repartir a criança no meio e dar uma parte para cada mulher. Uma delas prontamente assentou o conselho e viu nisso a resolução para o conflito. E de fato, sob uma perspectiva de materialista ou naturalista, o conflito seria resolvido. Mas a Bíblia ela reconhece a sabedoria de Salomão ao se prender a um princípio e um valor eterno. Ele optou pela mãe que deixou o seu egoísmo de lado e escolheu pela vida da criança. Abandonou o seu eu e se colocou diante do outro. O conflito não é o problema, mas o conflito também não é a solução. Quando eu trago a questão para ser resolvida entre mim e o outro, eu estou colocando essa questão sob uma perspectiva relativista. E dentro do relativismo, qualquer proposta é aceitável. Eu chamaria essas 2 crianças para conversar e mostraria a situação. Olha só, por causa desse conflito de vocês precisaram ser tiradas do local para conversar comigo. Além disso, vocês estão tristes, estão magoadas, estão irritadas e quase quebraram um brinquedo. E aí eu pontuaria onde está o verdadeiro problema, que está no coração delas. Sabe por que disso? Porque o nosso coração, às vezes, escolhe pelo egoísmo. Vocês sabem o que é egoísmo? Egoísmo é querer tanto uma coisa para si, querer tanto isso, que você está disposto a machucar as outras pessoas para ter o que você quer. Então, além do egoísmo que vocês sentiram no coração, vocês também sentiram ira, e por isso que vocês estão tão nervosas. Mas tem outras 2 atitudes que podem ajudá-la: o amor e a paciência. E nós aprendemos sobre essas duas atitudes com Cristo Jesus.
Cristo Jesus era o único Filho de Deus. Ele tinha todas as coisas, mas ele não foi egoísta. Ele repartiu o amor do seu Pai para com todos nós. E aí eu convidaria elas para pedir a Deus ajuda para resolver aquele conflito e reconhecendo o pecado, a maldade que está no coração delas, e pedindo também para que Cristo Jesus possa ajudá-las a aprender o amor e a paciência. Uma vez que nós oramos, elas pediriam perdão uma para a outra e eu lançaria uma proposta. Diria para elas como elas poderiam desfrutar de amor e paciência. Então, uma poderia ceder a boneca para a outra e ter paciência enquanto a outra brinca. Dessa forma, ao invés de instruir as crianças na autonomia ou na resolução de um conflito por elas mesmas, eu estou ajudando elas a resolver o problema sobre a perspectiva de Deus. Talvez para alguém que esteja por fora, diga assim, mas no fim deu um no mesmo, né? As duas estão brincando um pouquinho e deixando a outra brincar com a boneca. Mas, para conduzir essas crianças na perspectiva de Deus, eu preciso apresentar o problema sobre a perspectiva dele, apontar para a esperança bíblica, apontar para a mudança bíblica e para a prática bíblica. Agora eu entendi. Só tenho mais uma dúvida, mas essa eu vou deixar para a semana que vem. Se você tiver dúvidas também, ou precisa que a gente esclareça alguma coisa, coloca aqui nos comentários que a gente vai tentar responder todas as questões. Um abraço!